Mais uma vez estamos juntos para gravarmos mais um vídeo da nossa série Liderança Cristã. E eu quero ler com os amados Neemias, capítulo de número 2, alguns versículos, que diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estavam posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que estás triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me impedes agora? Então orei a Deus dos céus, e disse o rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então, amados, nessa hora, nessa oportunidade, nós queremos falar de liderança cristã, trazendo um novo tema para expressar para o coração dos amados, que são líderes de êxito, que são homens e mulheres que têm aprendido do Senhor para melhor servir e adorá-lo. E hoje eu quero falar sobre um exemplo de liderança em tempos difíceis. E para nós falarmos desse tema, de um exemplo de liderança em tempos difíceis, nós vamos falar de Neemias. Neemias foi levado para a Babilônia e Neemias se tornou copeiro do rei Artaxerxes, que é um rei persa. Quando Babilônia caiu, dois reinados surgiram, que foi os medos e os persas. E agora nós estamos falando dos persas, porque os persas ele tomou lugar naquele reinado, e aí nesse caso os medos ficaram para baixo, eles sumiram o nome medos e ficou então persas. Então nós vamos entender aqui que Neemias, sendo esse copeiro do rei, ele tinha uma certa responsabilidade. Ele então colocava o vinho do rei e o servia. Um determinado dia, como nós vemos nessa leitura de Neemias capítulo 2, ao chegar na presença do rei, o rei entendeu, ele percebeu que Neemias estava triste, Neemias estava para baixo, ele estava cabisbaixo. E o rei então perguntou: Você está triste? Por acaso você está doente? E então ele vai explicar para o rei que a tristeza dele não era exatamente uma doença, mas ele estava triste porque a cidade natal, Jerusalém, cidade onde estavam sepultados seus pais, estava desolada, estava derribada, os muros estavam caídos, a cidade estava destruída. E ele então se entristeceu e desejou voltar para a sua terra para reedificar os muros e a cidade. E aqui ele vai então pedir ao rei, se é do agrado do rei, se ele permite que ele vá a Jerusalém para reedificar os muros. Então nós vamos ver que a Bíblia nos adverte nos que os tempos atuais são tempos trabalhosos. Nós falamos de Neemias, mas a Bíblia nos adverte
que nós estamos agora nesse século 2021, no século 21, que nós estamos em dias difíceis também. Talvez não que a nossa cidade tenha sido destruída, mas agora é um âmbito espiritual. Espiritualmente nós estamos passando por dificuldades. Pastores são presos, há perseguições religiosas, há de alguma forma pessoas que, por não entender o Evangelho, pode até causar uma certa perseguição. Mas vamos aqui nos concentrar sobre Neemias. Um tempo em que a vida se tornaria difícil e que a pureza, a moral, a ética seriam desprezadas e a espiritualidade seria sufocada pelo materialismo. E naquela época aconteceu, e nessa época que nós estamos está acontecendo em tempo real. Então, exercer a liderança cristã nesses tempos do fim, em tempos do fim, religião, espíritos prontos a enfrentar a oposição à fé do princípio do Evangelho. Então, nessa época do fim, a religião, a nossa vida espiritual está pronto a enfrentar as oposições da nossa fé nos princípios do Evangelho. Então, essa é a nossa dificuldade atual. Aí, Neemias, que nós vamos pontuar aqui, um líder com potencial reprimido pelo exílio babilônico. O que aconteceu? Neemias tinha um sonho como muitos do povo dele, o povo israelita tinha. E era um sonho que adorar a Deus, voltar ao templo, reedificar, mas Israel não soube preservar as conquistas feitas. Então, eles tinham o sonho de voltar a Israel e adorar. Mas por que eles estavam vivendo então essa dificuldade? Porque eles não souberam preservar a conquista do avô deles, que era Davi, o rei Davi, que nós falamos anteriormente. Então o que aconteceu? Quando Davi não é mais rei e Salomão começa a reinar sobre Israel, e depois da morte de Salomão, o reino se divide. 10 tribos, chamadas tribos do norte, capital em Samaria, e 2 tribos do sul, capital em Jerusalém, Judá e Benjamim. As 10 tribos com capital em Samaria é chamada de Israel. As 2 tribos com capital em Jerusalém, que é chamado Reino do Sul, é chamado de Judá. Essas tribos, as 10 tribos, chegam um determinado momento que essas 10 tribos são extintas, elas se desfazem, elas se acabam na Síria. Quando eles são exilados na Síria, eles se desfazem lá na Síria. Então fica funcionando, fica ainda tendo um rei, fica ainda tendo um temor de adoração ao Senhor, o reino do sul chamado Judá. Só que chega no ano de 586 que Judá, 3 vezes Nabucodonosor vai lá, uma delas foi o filho, vai lá e pega eles e leva para a Babilônia. Quando a Babilônia cai, então persas, que nós acabamos de ler aqui Neemias, eles têm agora o poder, nesse momento, do governo do povo que estava no exílio, chamado Judá, por 70 anos, segundo a profecia de Jeremias, que eles ficariam no exílio durante 70 anos. No caso de Neemias aqui, como eles tinham saído da terra e Jerusalém estava destruída, muros, cidades, templo, ele queria voltar lá porque ele estava triste. Então, esse Neemias
é um líder em potencial reprimido em Babilônia. Por isso que ele estava triste. Ele tinha um sonho, ele queria resolver esse negócio, mas ele precisava da autorização do rei, que foi o texto que nós lemos. A outra coisa que eu quero falar aqui, pontuar, como o líder traçou o percurso do seu sonho. Diz aqui o texto que ele orou e pediu ao rei a autorização para ele reedificar a cidade e os muros. Apesar apesar de ele ser ali reprimido, estar restrito ao palácio, Artaxerxes alimentava um sonho, porque ele diz assim: eu vou ver quantos dias você vai ficar lá. E ele então libera para que os muros fossem reconstruídos. E Neemias então vai reconstruir os muros. Então, observa aqui, para um líder que traçou o percurso do seu sonho, o que acontece? Neemias objetivou o alvo do seu caminho. Ele sabia que para chegar a esse objetivo, deveria identificar as dificuldades para superá-la. Isso é o que o líder faz. Ele traça os planos, ele sabe que vai ter dificuldade, ele sabe que vai ter alguns desafios, mas ele não pode nem desanimar, mas ele tem que traçar os planos para que os seus sonhos virem realidade. Aí olha o que acontece aqui. Para o caminho de Neemias, ele tinha que fazer algumas coisas. Equilibrar o otimismo, porque um líder precisa ser otimista, mas precisa ter um otimismo equilibrado para não fazer de forma que venha dar problema depois. Ele deveria ter realismo, sabia que ia ter dificuldade, ia ter luta, ia ter, ia suar a camisa. Ele precisaria ter a intuição e o planejamento. Quer dizer, deixa eu ver o que eu vou pensar aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Planejar o que ele ia precisar, calcular o que ia necessitar. Aí ele precisava ter fé, porque aqui no texto ele diz que ele ora a Deus para ele falar com o rei e pedir essa liberação. Ele ora, ele fala com Deus. A outra coisa que nós vemos aqui é que ele pega e une os fatos. Ele pega os fatos e usa os fatos ao seu favor, de explicar para o rei qual era a sua necessidade, o que ele precisava, quais eram os seus sonhos. Aí eu quero citar John Maxwell de novo. Nós estamos sempre falando de John Maxwell. O que ele diz? Todo líder precisa saber aonde quer ir e como chegar ao seu destino ou ao seu final. Então nós precisamos traçar as metas, objetivar o nosso alvo, sair de um ponto e saber onde nós vamos chegar para terminar o objetivo, traçar e para que tudo aconteça no tempo de Deus nas nossas vidas. Terceira coisa que eu quero pontuar aqui: um líder que liderou primeiro a si mesmo. Lembra? Nós como líder precisamos liderar primeiro nós mesmos. Primeiro eu me lidero, primeiro eu olho para dentro de mim, primeiro eu imagino quem eu sou, primeiro eu olho quem eu sou, para depois eu liderar as pessoas, liderar as outras pessoas que dependem da nossa liderança como líder. Olha só, Neemias teve sabedoria ao administrar seus sonhos, de forma que ao expor os sentimentos, antes do momento certo, ele soube ficar quieto e no tempo devido, e com isso nos ensina a capacidade de liderar. Então ele ficou quieto, então ele age no momento certo para saber a capacidade e a forma como liderar, ver os prós, os contras, o que vai ser benéfico, o que não vai ser, para saber lidar dentro da situação. Essa é a chamada liderança de dentro para fora. Primeiro eu me lidero, para depois liderar os outros. Aí a gente vai lá em Gálatas capítulo 5, 22. O fruto do Espírito, tendo entre eles
o domínio próprio, o equilíbrio, a temperança. Porque sem equilíbrio eu não consigo liderar ninguém. Jamais alguém pode ser liderado se eu não tiver controle sobre mim, sobre o eu, sobre a minha pessoa. O papel do líder requer que ele saiba conduzir seu barco em águas as quais ele deve conhecer. Eu preciso conhecer o barco, preciso conhecer as águas e dessa forma chegar ao meu destino. Para nós fecharmos, o último ponto diz assim: um líder que não perdeu o senso de dependência de Deus. Nunca perca a dependência de Deus, como diz a oração do Pai Nosso. Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia. Isso é dependência. Depois de conseguir a liberação do rei para construir os muros da sua cidade, Jerusalém, Neemias traçou um planejamento para convencer seu povo de que valia a pena trabalhar ao máximo naquele projeto de reconstrução. Ele foi capaz de identificar os problemas existentes e levá-lo diante de Deus. E também reconhecer os pecados dele e os pecados do povo, como pedir perdão para Deus abençoar. Confiante na aprovação divina, Neemias escolheu pessoas segundo o potencial de cada um. Então ele não foi e saiu assim chamando qualquer um, não. Ele olhou o potencial, viu o que poderia chamar cada pessoa para ocupar uma função específica, da qual as pessoas poderiam ajudá-lo. E aí então ele vai declarar Jeremias 2,18. E eu vou terminar aqui. Ele diz assim: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Glória a Deus. Então nós vimos aqui que Neemias conseguiu o seu objetivo. Ele animou o povo, ele influenciou o povo, ele fortaleceu no Senhor. E diz assim, um líder que não perdeu o senso da dependência de Deus. Ele sabia que Deus poderia agir na vida deles. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Seja um líder de êxito e continue crescendo no Senhor e fazendo a obra de Deus como um líder de excelência. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.